compreensão das Escrituras. É isso que eu peço a Deus, em nome de Jesus, que aconteça para você e para mim. Porque a compreensão das Escrituras é algo decisivo, importante, que devemos ter, para que ninguém em tempo algum consiga nos enganar com mentiras, sofismas e raciocínios falazes. Porque é por essas coisas que eles enganam os incautos, ingênuos e inocentes, para assim as induzir ao erro. Eles criam as suas artimanhas para desviar as pessoas da verdade. E a principal coisa que eles fazem para isso é deturpar as Escrituras. Então, aquela pessoa que tem a compreensão das Escrituras não cai nesse engano, nessa armadilha, nessa coisa maldita que infelizmente desvia as pessoas da verdade. Então, é assim que se manipula a mente das pessoas, para que essas pessoas possam ser feitas de massa de manobra deles. Deles a que eu me refiro são, infelizmente, os pastores, bispos e apóstolos, que são espertinhos demais. Eles criam isso e conseguem induzir as pessoas ao erro. Mas agora eu espero que isso acabe de forma definitiva. Como tem que acabar? Com o próprio Deus dando a você e a mim a compreensão das Escrituras, para que ninguém mais possa ser enganado. Os irmãos de Bereia não foram enganados, porque eles conferiram nas Escrituras, eles foram lá conferir o que Paulo pregava. Então, com essa atitude, que deve ser exemplar para mim e para você hoje, no século XXI, nós devemos também agir assim. Não podemos dizer amém para tudo que os pastores, bispos e apóstolos ensinam. Porque muitas das vezes os ensinos que eles fazem são ensinos deturpados. E eles fazem isso deliberadamente, com a intenção mesmo de enganar as pessoas, para que as pessoas fiquem como reféns desse engano, desse erro. Então, o entendimento dessas pessoas é cegado por causa disso. Eu tenho certeza que muitos aqui não vão dar ouvidos ao que eu estou falando, porque vão achar que eu estou falando besteira, que eu estou falando mentira, porque já estão muito mal acostumados com esse esquema fraudulento que, infelizmente, faz as pessoas não compreender as Escrituras. Embora o Senhor Jesus já tenha falado várias vezes que devemos ler as Escrituras, examinar, como os irmãos de Bereia examinaram. É isso que está faltando hoje. Então, a compreensão das Escrituras é algo fundamental, decisivo, é algo básico para que a vida em Cristo, sua e minha, não seja enganada por ninguém. Então, é isso que tem que acontecer. E, para não ficar apenas nas minhas palavras, eu vou ler aqui um texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 45, onde o próprio Senhor Jesus fez algo que ele tem que fazer por muitas pessoas hoje. Então eu vou ler aqui esse texto. Está, como já disse, aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 45. Está escrito assim, ó. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso é motivo de dar glória a Deus, porque Jesus fez isso. Para todas aquelas pessoas ali, ele abriu o entendimento delas, para que elas compreendessem as Escrituras. E essa compreensão foi perfeita. Não teve falha alguma. Pelo contrário, essa compreensão instruiu todos eles pelo conhecimento das Escrituras, para que dali para frente eles não pudessem mais ser enganados por ninguém. Ali, entre aquelas pessoas,
poderiam ter muitas pessoas iletradas, analfabetas, digamos assim. Então, a compreensão das Escrituras foi algo marcante, foi algo decisivo, importante. O Senhor Jesus fez algo muito bom para essas pessoas. Hoje ele tem que fazer o mesmo também. Porque hoje a compreensão das Escrituras está faltando na vida de muitas pessoas hoje. E são essas pessoas que são levadas, arrastadas por homens que falam coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Para arrastar os discípulos incautos, ingênuos, inocentes, que não compreendem muitas Escrituras. Então, é preciso que hoje você entre no seu quarto, feche a porta e em secreto você peça a Deus, em nome de Jesus, que abra o seu entendimento. Ou melhor, que Ele possa abrir o seu entendimento para você compreender as Escrituras. Peça isso a Deus com fé, com confiança, que Ele vai fazer isso imediatamente, sem dúvida alguma. Porque Ele tem interesse que você e eu possamos compreender as Escrituras como elas são. Isso é importante mais para a vida em Cristo. Então eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Porque infelizmente hoje, muitas pessoas não têm, digamos assim, não se dedicam a ler as Escrituras. Principalmente, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Paulo aos Gálatas, a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a epístola de João, as epístolas de João, as epístolas de Pedro, o Evangelho segundo João, enfim, as Escrituras de forma geral, para que assim você tenha um entendimento completo e definitivo delas em sua vida, para que assim você não seja o alvo fácil daqueles que deturbam as Escrituras e querem fazer você acreditar em algo que é pervertido. Então, chegou a hora disso acontecer. Eu espero que você faça essa oração, para que Deus, em nome do Senhor Jesus, abra o seu entendimento para você compreender as Escrituras hoje. É fundamental, é decisivo. Principalmente na época de hoje, em que muitos estão, como é que eu posso dizer assim, estão dando mais preferência às atividades do que ao conhecimento do que está escrito, sem o qual a vida em Cristo ela fica, como é que eu posso dizer assim, ela fica fraca. E não é esse o objetivo. O objetivo é que você tenha uma vida em Cristo forte, saudável, lendo as Escrituras, compreendendo elas como elas são. Então eu espero que isso aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.